Olá pessoal, sou a professora Regina e estou aqui para ministrar as aulas de História dos sextos anos. E dando sequência ao conteúdo, nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, que foram as primeiras civilizações da Antiguidade Oriental. Primeiramente, o que é Mesopotâmia? O que significa? Em grego, meso mais potamos, terra entre rios. Em árabe, Al-Jazira, que significa a ilha. Hoje a Mesopotâmia está localizada onde é o Iraque, tá bom? No Oriente. Muito bem. É uma região da Ásia Ocidental onde surgiram as mais antigas civilizações. Atualmente corresponde ao Iraque. Passou a ser ocupada há 5.000 anos. Os agrupamentos humanos se fixaram às margens dos rios Tigre e Eufrates e aproveitavam as enchentes. Bom, o que isso quer dizer? Eles vão ficar perto das margens dos rios porque quando dava a cheia, os rios enchiam. Aí quando acontecer a água abaixava, aquela terra vai ficar fértil para o plantio. Então vai haver muito agrupamento de pessoas nas margens dos rios, tá? Então, com o tempo, eles implantaram um organizado sistema de barragens para o quê? Conter as forças das águas e tirar mais proveito dos recursos naturais, né? Por quê? E outra coisa, vai ser chamado também de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque ela tem o formato de uma lua, né? A lua crescente. Então, quais são os rios que nós vamos falar nesse momento? Nós vamos falar do rio Tigre, do rio Nilo, do rio Jordão, do rio Tigre e do rio Eufrates. Então, esses rios aqui é que vão beneficiar essas populações. Tem um detalhe, quem está de fora não entra e quem está dentro não sai. E o que vai acontecer nesse primeiro momento depois? Vai haver um conflito entre eles, tá bom? Muito bem, quais eram as características desses povos? Modo de produção asiático. Todas as terras pertenciam a quem? Ao Estado. Muito bem. Todos trabalhavam para o Estado e pagavam para usufruir dessas terras, tá? Então eles pagavam o que para o Estado? Impostos. Trabalhavam através da produção e das construções de obra. Então, para ele poder usufruir dessas terras, eles tinham que pagar seus impostos e trabalhar para o Estado. Eles eram livres? Não, não eram livres. Muito bem. Como era a economia? Agrária e pastoril. Cultivavam principalmente cereais, no caso trigo e a cevada. Quais eram os meios de produção? Os meios de produção estavam tudo sob o controle do Estado. E eles construíam o quê? Templos, as famosas depois as pirâmides, nós vamos falar um pouquinho delas lá. Como era a sociedade? O Estado possuía grande parte dessas propriedades. A produção era realizada por camponeses livres ou escravos. Religião. Como era a religião desses povos? A prática religiosa era o quê? Politeísta. O que significa isso? Acreditavam em vários deuses. Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares. Então, tinha cidades que tinham o seu próprio deus. E por isso construíam grandiosos templos, ou seja, para adorar esses deuses. Que serviam também de biblioteca. Nós vamos falar até agora desses templos que vão ser chamados de zigurates. Que eram e também dos observatórios astronômicos. Na política, dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar. Bom, nós estamos falando dos povos da Mesopotâmia, certo? Agora nós vamos falar quem são esses povos que viviam dentro da Mesopotâmia. Quem eram eles? Sumérios, os acádios, os babilônicos, os caldeus e os assírios. Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura de quem? Do rei, considerado um deus. Olha, nós temos aqui de novo, eu pus aqui para vocês verem a crescente fértil, porque nós temos no Rio Nilo, quem estavam lá? Os egípcios. Rio Tigre e Eufrates, quem estava lá? Os mesopotâmicos. No Rio Jordão, hebreus e fenícios. E saindo da crescente fértil aqui, nós temos os persas.
tá? Então aqui, ó, assírios, babilônicos, sumérios e os caldeus. E aqui os egípcios. Sumérios. Vamos falar um pouquinho deles. Foi a primeira civilização da Mesopotâmia. Quais eram as cidades importantes aqui? Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. As cidades tinham autonomia religiosa. Então eles podiam fazer o que queriam de acordo com a religião deles. Tanto, e também na política e na parte econômica. Então eles tinham autonomia para fazer o que eles queriam. Tá certo, pessoal? Não existia propriedade privada da terra. O chefe político chamava-se patese, tá? Os sumérios são responsáveis pela forma, isso que é o mais importante dos povos. Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não, você não precisa decorar. Você precisa saber isso aqui, ó. Eles são responsáveis pela forma de escrita da antiga, que se tem conhecimento, que é a famosa escrita cuneiforme. Aqui, ó, a escrita cuneiforme. Tá? No livro de vocês tem isso daqui, tá? Muito bem. E os acádios? Os acádios dominaram os sumérios e absorveram toda a sua cultura. Olha bem, os sumérios estão lá bonitinhos, quietinhos, os acádios vêm lá, destrói esses povos e pegam toda a sua cultura para eles. Outras invasões sobre a área, no entanto, vão destroçar esse império acádio. Esse também vai acabar. Um vai acabando com o outro, olha só. Os amonitas, conhecidos como babilônicos, tá? Então nós temos a figura do rei, aqui o Hammurabi. O que esse daqui é mais importante, gente? Porque agora nós temos a criação das leis, tá? Primeiro código de Hammurabi, a primeira lei que se tem conhecimento no mundo. É chamado Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente, tá bom? Aqui, ó, o Código de Hammurabi. Aqui não dá para ver, pessoal, mas aqui tá todinho datado de leis. Tudo foi colocado aqui, ó. Aqui é tudo escrito as leis do Código de Hammurabi. O que é o olho por olho, dente por dente? Se você fizer o mal para uma pessoa, você vai pagar na mesma moeda depois. Funcionava assim. E nós temos os assírios, tá? Os assírios também, que é mais importante deles, considerados guerreiros e ferozes. Eles eram muito violentos, né? Então eles destruíam, massacravam mesmo. Eles vinham fazer a devastação dentro do povoado que eles tomavam conta, tá certo? E vão desenvolver as tecnologias como a catapulta e a ariete. A catapulta, aquela que você coloca uma bolinha para dizer pum! O império entrou em declínio devido a uma série de sangrentas revoltas dos povos oprimidos. E por último, os caldeus, né, que foi conhecido como o Segundo Império Babilônico. Nós temos a destruição dos assírios, dos caldeus, e vamos aproveitar para dominar a Mesopotâmia. O que isso significa? Vamos ter o Segundo Império aí. Tá? O importante rei foi Nabucodonosor. Tá? Ele vai criar os jardins suspensos da Babilônia para a sua esposa, né? Para que ela fique lá dentro do jardim. Ele era muito apaixonado por ela. Vai construir os zigurates. Os zigurates eram onde se armazenavam alimentos, tá bom? E servia como templo religioso. Só que tem um detalhe, ele vai escravizar o povo hebreu, porque o povo hebreu era monoteísta, acreditava no único Deus. Aqui o zigurate, tá certo? Os jardins suspensos da Babilônia, tá? A Torre de Babel, que é interpretado também como zigurate, tá? E qual é o legado? O que eu tenho que entender de tudo isso? Qual é o legado desses povos? Eles vão desenvolver o quê? A matemática, vão dividir o círculo em 360 graus e vão utilizar equações do segundo grau. Olha aí, pessoal, agradeço o pessoal, tá? Dos mesopotâmicos, matemática, desenvolvimento deles. Foram os pais da astrologia e vão servir de base para a astronomia. Foram também os responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, de semana em 7 dias, da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos. Esse aqui é o legado da Mesopotâmia, por isso que a gente tem que aprender um pouquinho deles. Aqui o calendário, ó como que é, tá?
foram os responsáveis pela divisão do ano em 12 meses. Ok? Na próxima aula, a gente vai falar agora do Egito Antigo, a construção das pirâmides, tá bom? Valeu, pessoal? Não se esqueçam de curtir a nossa página da Prefeitura. Beijão a todos.